Nesta conversa, vamos continuar nas grandes rapinas. Depois do grifo, temos agora o abutre preto. Olá, Zé. Olá, Gonçalo. Quando dizes grandes rapinas, dizes a grande rapina, Sim, a maior de todas. a maior, Ora, não é? esta observação, eu referi na conversa anterior que estava com o meu primo a atravessar a Espanha, entre Membrio e Alcântara, de bicicleta, em setembro de 88, e que de repente aparece um bando de grifos. E nós fomos a olhar para os grifos, a tentar identificar, que foi a primeira vez que eu avistei a espécie, e no meio então aparece outro que era todo preto com as patinhas brancas, que foi logo uma característica que me chamou a atenção. Mas E neste olhei, passeio, não é? Já que tens andado a largar assim umas migalhas pelo caminho, já sabemos que vais em direção a Monfortinho, mas ainda tens para aí uma coisa qualquer para desvendar. eu Ainda não é ia em destas, não? direção a Monfortinho, e em direção a Monfortinho, efetivamente, vim de Castelo de Vida e de Marvão, portanto já que vou nas migalhas, vamos lá mais uma migalhinha. Eu ia em direção ao Monfortinho com o objetivo de procurar uma determinada espécie de ave. Portanto, Aí o ias motivo, mesmo à procura de uma e a espécie. mesma à procura de uma espécie. Depois E de ter ido a Castelo de Vida em Marvão, não era o abutre negro. não era o grifo nem o alude preto. A espécie em questão ainda não apareceu. Ok. Mas era esse o objetivo. Só que, entretanto, pelo caminho fomos observando outras espécies e tivemos algumas prendas, entre as quais o grifo, que falámos no episódio anterior, e no meio dos grifos aparece um abutre preto, que também estava um dia lindo, cheio de sol, as aves andavam a voar por cima da estrada, portanto o abutre preto não foi difícil de identificar, chamou-me a atenção, como eu disse há pouco, as patas brancas, que é uma característica que eu ainda hoje verifico sempre que vejo um abutre preto, chama-me logo a atenção as patas brancas a contactar com a plumagem preta. Uma curiosidade adicional é que no guia que eu tinha, que era o Roger Peterson em francês, e que eu tinha escrito os nomes em português, tal como tinha feito o meu tio, e esses nomes eram retirados de um par de livros que era do Frieder Sauer e que tinham sido editados em português pelo Círculo de Leitores, que era o Aves Terrestres e o Aves Aquáticas. O nome que aparecia para esta espécie não era abutre preto, era pica-osso. Muito engraçado. E durante algum tempo foi o nome que eu usei para esta espécie, era pica-osso, que é um nome também bastante curioso, porque, enfim, refere-se ao comportamento deles. Eu não sei de onde é que veio esse nome, não sei se foi do sacarrão ou se é um nome mais antigo, que de facto agora não. É bem possível que com aquele bico descomunal que parece um abre-latas, ele tenha granjeado esse nome, não é? Sim, não nos esqueçamos que muitas aves selvagens do nosso país têm mais do que um nome, algumas têm uma data deles de nomes Sim, muitos vulgares. são regionalismos, não é? São, e portanto, diferentes livros, diferentes trabalhos usam nomes diferentes. Isto é um problema que, que existe há muito tempo em Portugal. Aliás, eu falei sobre isto num podcast também que fiz para a viagem do Maçarico acho que foi em dezembro do ano passado, a falar da diversidade de nomes comuns que existe, da origem deste problema e da situação atual, que é uma situação que se mantém. Mas isso agora é outra discussão que sai um bocadinho para lá do âmbito desta conversa, estava apenas a referir só esta nota do pica-osso, que era um nome que vinha então referido em alguns livros. Mas depois, entretanto, a bibliografia que foi saindo nos anos seguintes referia sempre a Buto Preto ou Buto Negro, e eu passei a usar esse nome também. Ora, o Buto Preto é uma ave próxima do grifo, em termos de família, digamos, embora pertença a um género diferente, que é o género aegyptius, mas eles aparecem muitas vezes juntos com os grifos, nomeadamente nas zonas de alimentação. Há uma diferença importante nos hábitos das duas espécies, é que os grifos nidificam quase exclusivamente em rochas, portanto em escarpas. Eu digo quase exclusivamente porque há casos já de grifos a nidificar em árvore, mas são relativamente raros. Enquanto que os abutres pretos normalmente nidificam em árvores. Portanto, os locais de reprodução são distintos, eles fazem grandes ninhos em cima de sobreiros ou azinheiras, ou por vezes também em pinheiros, enquanto que os grifos nidificam em escava, portanto, os locais de nidificação são distintos, mas depois eles juntam-se para procurarem alimento, e é muito frequente, quando nós vemos bandos de grifos, ver um ou dois ou mais abutres pretos no meio deles. Eu digo um ou dois, normalmente são menos numerosos, porque os abutres pretos são menos comuns. E eles, quando vemos um bando de grifos, normalmente procurando, com muita frequência, encontramos abutres pretos, e foi isso que aconteceu neste passeio que eu fiz por Espanha com o meu primo. Portanto, o grifo e o abutre preto foram duas espécies novas que entraram para a minha lista, uma a seguir à outra, no mesmo local, no mesmo dia, né? Quando Foi juntaste esta a logo duas circunstância. rapinas diurnas, não tinhas nenhuma.
Não, não tinha nenhuma. É assim, eu já tinha visto rapidez diurnas, já contei nas conversas anteriores, mas não tinha identificado nenhuma positivamente. Eu até recordo que eu falei num dos primeiros episódios dedicado ao pato real que eu tinha identificado no Montijo, que eu fiz um suposto avistamento de uma águia imperial, né, que entrou para a minha lista e que eu depois mais tarde risquei porque cheguei à conclusão que tinha sido mal identificada por mim e que provavelmente seria um tartaranhão dos paúis, mas eu nunca considerei esse avistamento e o tartaranhão, nesta altura, ainda não está na lista, há de entrar mais tarde. Uhum. Portanto, formalmente, de acordo com as identificações que eu considero que fiz corretamente, o grifo foi a minha primeira espécie e o abutre preto foi a segunda. Portanto, eu recordo aquilo que já disse na última conversa, eu no que diz respeito às rapinas diurnas, entrei realmente pela porta grande, não é? As duas maiores Pois. foram logo as duas primeiras. Foram ambas em Espanha, porque na altura eram muito pouco frequentes em Portugal. O grifo ainda se ia vendo, mas o abutre preto era muito escasso. E até em Espanha eles eram escassos, porque o bute preto hoje em dia é uma espécie razoavelmente comum em Espanha, mas há 40 anos não era assim. Era uma espécie que estava já numa situação bastante, enfim, não vou dizer crítica, não era ainda crítica, mas já estava numa situação preocupante. Havia cerca de 200 ninhos, era a estimativa, nos anos 70. E nesta altura em que nós fizemos este passeio, já haveria mais, já haveria talvez uns 400 ou 600 casais, mas mesmo assim ainda bastante baixo. Hoje em dia há para cima de 2.000 casais em Espanha, 2.000 ou 3.000, nem tenho presente os números exatos. Mas, portanto, Esta espécie representa, na realidade, um caso de sucesso, não é? Que se pode falar em termos de conservação. sim, houve uma grande recuperação, em parte, obviamente, graças ao esforço de vários projetos de conservação que têm sido realizados e, em parte, também, penso eu, à redução de uma prática, de uma das práticas mais nocivas para esta e para outras espécies de abutres, incluindo os grifos, que é uma prática que infelizmente continua a existir, mas que eu penso que tem vindo a ser reduzida, que é a utilização de iscos envenenados. Há muitos sítios onde se utilizam iscos envenenados para normalmente dirigidos a predadores de quatro patas, portanto a mamíferos como lobos e raposas e sacarrabos e outros que tais, e depois estes iscos acabam por chegar aos abutres que muitas vezes acabam por ingerir as carcaças dos animais que foram envenenados e acabam eles próprios por ser vítimas de envenenamento e há muitos, e pensa-se que os abutres pretos já foram mais comuns na Península Ibérica, por exemplo, há 100 anos antes de terem diminuído. Portanto, pensa-se que o envenenamento terá contribuído imenso para a diminuição das populações. E depois também havia outros casos, pelo menos em Espanha, sabe-se que havia também muitas pessoas que iam aos ninhos para buscar os ovos, porque havia muito colecionismo de ovos, né? De ovos das mais variadas aves, e estas aves grandes eram vistas um bocadinho como troféus, ter um ovo desta espécie. E, portanto, havia... Logo por azar, este tipo de aves tipicamente põe um ovo, dois ovos Põe no um máximo, não ovo é? Uma e coisa a assim de cria nem género, não é? sempre sobrevive, porque Pois. a produtividade às vezes é tão baixa que, por exemplo, a produtividade é o número depois de crias que sobrevivem em cada tentativa de reprodução, a produtividade às vezes anda nos 0,5 ou menos, portanto, ou seja, destruir um ninho normalmente tem bastante impacto. E quando só havia 200 casais na Península Ibérica, um ninho é imenso, é meio por cento da população, não é? Agora, hoje em dia, eles recuperaram e recuperaram de tal forma que em Espanha a espécie já nem sequer está considerada ameaçada. Portanto, houve aqui Em uma Portugal recuperação. continua ameaçada? Em Portugal continua. Na recente revisão do Livro Vermelho, que foi publicada em dezembro do ano passado, de 2023, desceu um nível na categoria de ameaça. Ele estava criticamente em perigo e agora está em perigo. Portanto, continua a estar ameaçado, mas está menos. Em Espanha estava vulnerável e agora está quase ameaçado. Portanto, em Espanha já nem sequer está considerado ameaçado, embora esteja no tal NT, que é o quase ameaçado. Curiosamente, isto para mim é uma daquelas situações um bocadinho enigmáticas. Na Europa, portanto, segundo o livro vermelho europeu, ele está list concern. É uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, porque a quase totalidade da população europeia está concentrada em Espanha, onde a espécie está NT. Ora, se no Pois país eu que li tem... qualquer coisa sobre isso e acho que a referência era precisamente porque a área de distribuição, apesar de tudo, é muito vasta.
Mas é que Para a área alimentação. de distribuição é muito vasta e vai pela Ásia fora, mas a nível mundial ele está a NT também. Portanto, É esquisito, não é? se a nível mundial está a NT, um, é porque para na Europa estar LC, List Concern, é porque a população da Europa estava muito saudável, mas a população da Europa está concentrada em Espanha, onde Espanha está a NT também. Portanto, enfim, isto terá a ver certamente com a aplicação dos critérios, porque depois há critérios quantitativos que se utilizam para aferir o estado da população, e eu não sei em concreto como é que isto foi aplicado na elaboração destes livros vermelhos. Mas Em França foi introduzida, não é? em França Reintroduzida, não houve é? programas de reintrodução e houve também, eu recordo-me quando estive na Conferência Europeia dos Abutres em Albufeira, que decorreu em 2019, que eu falei aqui na última conversa, eu vi várias apresentações, aquilo eram apresentações só sobre as várias espécies de abutres, e lembro-me de ter visto uma que tinha a ver com reintrodução na Bulgária. Portanto, penso que na Bulgária foram reintroduzidos, e salvo erro, na Grécia também. Estou agora a citar de memória, mas penso que sim. Portanto, que houve programas de reintrodução naquela região da Europa também para fortalecer as populações dessa região. Agora, em Portugal, o que é que acontece? Em Portugal, eles terão nidificado no passado e depois foram dados como extintos, porque houve uma enorme redução, que eu já referi, em parte por causa dos envenenamentos, e terão deixado de nidificar ou na década de 70 ou na década de 80, não se sabe exatamente quando. Eles continuavam a aparecer por cá, apesar da minha primeira observação ter sido em Espanha com o meu primo, nem era muito longe da nossa fronteira, mas eu acho que foi 1 ou 2 anos depois, eu vi-os do lado português também no Tejo Internacional, portanto na Beira Baixa, e ao longo dos anos sempre fui vendo ao longo da nossa fronteira. Mas, tanto quanto se sabia, eram indivíduos vindos de Espanha que se vão movimentando entre cá e lá. Eu até costumo dizer que esta é daquelas espécies que sabe onde é que é a fronteira entre Portugal e Espanha. Porque Bom, quando nós olhamos para os mapas clássicos isso de acontece com distribuição várias espécies de aves de rapina, acontece com várias espécies de aves de rapina, porque nós passamos a fronteira e vê-se sempre muito mais aves de rapina, e portanto grifos, abutres pretos, águias, milhafos, por aí fora, portanto vê-se sempre muito mais. Agora, também há outras razões para acontecer esta assimetria, no caso dos abutres, tem a ver também com a legislação sanitária, porque desde que apareceu a crise das vacas loucas, por volta, penso que foi por volta do ano 2000, foi aplicada uma legislação bastante restritiva relativamente ao destino das carcaças das vacas mortas. E, concretamente, passou a ser proibido deixar essas carcaças a descoberto. Portanto, elas tinham que ser ou recolhidas para serem incineradas ou então enterradas, dependendo das regiões. Entretanto, a Espanha já libertou bastante essa legislação e hoje em dia já há muito poucas restrições. Em Portugal ainda há restrições, embora a legislação já tenha sido um pouco alterada, mas ainda há bastantes restrições e alguma burocracia associada. Na prática, isto significa que para os abutres é mais fácil encontrar carcaças de animais domésticos do lado espanhol do que do lado português. Embora também eles não se alimentem só de gado, é preciso deixar isto claro, também se alimentam de carcaças de animais selvagens, como coelhos e raposas e javalis sim, sim, e sim. veados e mais a parecer. Mas os animais selvagens de grande porte, pensando, por exemplo, em veados, cervos, etc., são, digamos, em número relativamente reduzido em Portugal, não é? Já E, vão de facto, aumentando. Hoje em já dia, vão aumentando, exatamente, veados já e se isso vê muito e tem já contribuído. já estão na beira, já estão numa grande parte do Alentejo, já aparecem no Algarve. Javalis, então, são mais que muitos. Eu ainda não há muito tempo vi um texto, uma notícia qualquer, já não me recordo onde é que vi, que dava uma estimativa de 400 mil javalis em Portugal. Sim, eu imagino que um javali não deva ser propriamente um problema para o bico do grifo, não Não é é? certamente. E assim, se tens 400 mil javalis, os javalis, como todos os animais, também morrem. Portanto, também haverá carcaças de javali para consumir. Portanto, a verdade é que eles têm estado a expandir, e se eles têm estado a expandir é porque há alimento para eles todos. Portanto, isto é óbvio, não é? Independentemente dos fatores de risco que existiam e continuam a existir, portanto, não vamos escamotear isso, e nomeadamente o problema dos riscos envenenados. Agora, sem alimento disponível, nenhuma espécie aumenta, porque o alimento é essencial à sobrevivência. E eu estava a dizer que os abutres pretos se tinham extinguido em Portugal, mas entretanto voltaram a nidificar. E o primeiro registro de nidificação recente deu-se penso que em 2000, em 2000, em 96, em 1996 foram colocadas plataformas artificiais na Serra da Malcata,
e houve um casal que tentou nidificar nessa área, mas a reprodução falhou. E a mesma coisa na zona da Contenda, que fica perto de Moura, no Baixo Alentejo. Mas a nidificação viria a ser confirmada em 2003 e em 2004, quer na Malcata, quer na zona do Tejo Internacional. Portanto, esses foram os primeiros casais depois daquelas décadas em que não houve reprodução em Portugal. E a partir daí, Contrariamente aos grifos, estes aqui nidificam tipicamente em árvores, não é? em árvores, mas podem nidificar em plataformas que sejam colocadas para ajudar a nidificação. E então, a partir daí, de 2013, a população começou a aumentar e aumentou bastante rapidamente, obviamente também acompanhando a expansão que se verificou em Espanha. Portanto, uma coisa não acontece sem a outra, porque a nossa população é uma população um bocadinho marginal e tal como aconteceu com os grifos, que se expandiram imenso em Espanha e acabaram por se expandir em Portugal também, com os abutres pretos aconteceu o mesmo. Mas os dados mais recentes, que aliás foram partilhados num webinário feito recentemente através do Aves de Portugal, com pessoas da Vulture Conservation Foundation, que é o José Pedro Tavares e a Milene Matos, a população atual em Portugal já anda entre os 70 e os 80 casais, portanto que já é um número bastante significativo. Há um projeto que está a decorrer, que foi também o projeto que foi apresentado nesse webinário, que é o Life Aegyptius Return, e que visa exatamente aumentar a população portuguesa, que aliás esse objetivo em termos quantitativos até já está praticamente conseguido, e para além disso também aumentar a produtividade, aumentar a dimensão das colónias existentes e reduzir os fatores de mortalidade. São alguns dos objetivos que estão traçados para esse projeto. Portanto, esse projeto está descrito mais em detalhe neste webinário que eu falei e que pode ser visto no canal YouTube do Aves de Portugal, mas, portanto, isto para dizer que existe também um projeto de conservação concretamente em Portugal para tentar melhorar a situação desta espécie. Agora, a evolução na Península Ibérica, sem dúvida, é favorável. Portanto, quanto a isso, há boas notícias. Ainda bem, ainda bem. Também muito graças a, como estava a dizer há pouco, a estes programas de conservação e aumento de conhecimento sobre o comportamento das espécies, etc, etc. Eu acho que é uma das coisas que ainda está em cima da mesa como uma ameaça moderna, digamos assim, são as eólicas, não é? As colisões com Sim, eólicas e com os os aerogeradores, cabos, e com os cabos elétricos também, não é? Coisas desse sim, género. essas estruturas de produção e transporte de energia são um fator de ameaça que podem causar mortalidade, quer por colisão com as estruturas, quer por eletrocução. E o que se tem feito em sítios considerados mais sensíveis no caso das eólicas, é implementar programas, como existe, por exemplo, em Sagres, onde aparecem muitas aves de rapina e imigração, desenvolver um programa que permite parar os aerogeradores quando há um movimento mais intenso de aves planadoras para evitar as colisões. E isso já tem sido feito. No caso das linhas elétricas e dos postes, onde pode haver o risco de eletrocução por causa das aves terem asas muito grandes, e já tem sido feito também, a desenvolver soluções de ligação dos cabos com isoladores, em que aquilo faz uma espécie de um arco por baixo, de modo que se a ave pousar no poste, ela com as asas não consegue tocar nos cabos que estão em tensão. Sim, e para os Porque, casos das colisões também há aquelas sim, ajudas visuais, não é? exatamente, Umas dispositivos esferas. que se colocam nos cabos pendurados para aumentar a visibilidade dos mesmos. Portanto, e depois ainda há outra solução que também já tem sido feita noutras regiões, não só para esta, mas para outras espécies, que é o enterramento das linhas. Portanto, em vez de ser cabos aéreos, é ser linhas enterradas. É uma solução dispendiosa e, portanto, essa solução faz-se em zonas onde ocorrem espécies mais ameaçadas ou onde há uma densidade grande de aves e um maior risco de colisões. Portanto, não se faz em todo lado. Eu acho que estas soluções são estudadas e aplicadas onde há um maior ganho em termos de conservação, porque também nós temos que ter noção que, embora, obviamente, idealmente todas as linhas devem ser enterradas, sem dúvida, mas nós temos que ter noção que os recursos não são infinitos, é mesmo assim, e, portanto, nós temos que canalizar os recursos para as situações em que estas soluções fazem mais falta. Estas soluções, estou a dizer, estas soluções que beneficiam, neste caso, a fauna selvagem e as aves em particular. E, portanto, faz sentido que sejam identificados os casos mais críticos para, nessas situações, se desenvolverem então as soluções, como eu disse, de paragem de aerogeradores, de enterramento de linhas ou de aplicação de soluções em postes que reduzam as colisões. Isto por um lado. Por outro lado, aquele aspecto que eu já referi, e que é um dos fatores adversos para as várias espécies de abutres, que é a questão dos iscos envenenados,
apesar de ser uma prática proibida, continua a existir. Eu acho que isto também se resolve, ou pelo menos se vai resolvendo, melhor dizendo, com muita educação ambiental, com muita informação, porque isto é o tipo de informação que leva bastante tempo para chegar a toda a gente. Nós vamos dizendo isto, sem hoje há umas dúvida. pessoas que ouvem aqui, ou depois amanhã outras pessoas ouvem através de outras pessoas, ou através de outros canais, mas nós também temos que ter noção que dizendo isto uma, duas, três vezes, a mensagem não chega logo a todo lado ao mesmo tempo. Portanto, Talvez há uma. deixar aqui para ajudar a esse aspecto uma referência de que estas aves não atacam seres vivos, Não, não eh, atacam. Não não é? atacam. Porque Aliás, é um dos mitos que de vez é em um dos quando. mitos, e de vez em quando aparece aí nas redes sociais ou noutros sítios alegados testemunhos de pessoas que dizem ter visto, e o comentário que eu faço sempre quando aparecem estas situações é: onde é que estão as fotos, têm vídeos? Porque invariavelmente, quando aparecem estes relatos de alguém que viu abutres a matar animais domésticos, nomeadamente ovelhas ou não só, o que eu digo é, eu não estou a dizer que não aconteceu, mas eu até hoje só ouço testemunhos de alguém que diz que viu ou que conhece alguém que viu. Até hoje não vi uma prova documental. Portanto, quem tiver provas documentais fica desde já convidado a apresentar, porque obviamente isso é importante para nós conseguirmos perceber o contorno das situações. Porque a realidade, mesmo admitindo que pontualmente possa acontecer, a realidade é que às vezes há uma interpretação incorreta do que é o comportamento das aves, há uma percepção errada de que as aves estão a matar, quando na verdade pode não ser esse o caso. Portanto, eu não quero estar a Mas tirar conclusões eu sobre. ouvi, uma vez vi uma referência a uma situação desse género em que alguém dizia que realmente, não sei que é um abutre preto ou um grifo, agora não me recordo se era sobre abutres pretos ou se era sobre o grifo que teria atacado uma ovelha, e não sei o quê, mas depois parece que chegou à conclusão que na realidade o que aconteceu foi que a ovelha estava a parir e pariu um nado morto e pronto. E eles na realidade Exato, estavam ali por às causa vezes do. às vezes há um erro de avaliação sobre o que é que efetivamente está a passar. Por isso é que eu insisto, é importante obter as provas documentais, porque isso vai ajudar a entender melhor o que é que se passou. Enfim, isto é um assunto que daria para estarmos aqui mais tempo a Claro, elaborar, claro, mas já claro. estamos no limite do nosso tempo e, portanto, acho que vamos ter que ficar por aqui. E atenda-se que o limite do nosso tempo é a paciência dos nossos ouvintes, não é? Exato, exato. Nós também temos aqui normalmente como referência aos 20 minutos e, embora às vezes passemos um bocadinho, tentamos não nos esticar muito para manter as conversas aqui dentro mais ou menos deste limite temporal que nós definimos. Por isso, olha, acho que nos vamos despedir dos nossos ouvintes. Acho que sim. Vamos ficar por aqui. Antes que Até eles se à, fartem de nós. Até à próxima. até à próxima.